Bom, então vamos dar sequência agora com os métodos estatísticos disponíveis no Pandas. Então nós vamos aprender a calcular estatísticas descritivas, nós vamos conseguir obter o máximo, valor mínimo, uma coluna, ou para várias colunas, né? Amplitude, que é nada mais nada menos o máximo menos o mínimo. Algumas medidas, como medidas de tendência central, de dispersão, de posição. Vamos verificar como identificar outliers, né? Ou valores discrepantes pelo método IQR, da distância interquartil. E vamos também aprender a calcular correlações entre variáveis. Para isso, nós vamos utilizar um dataset, ou seja, um data frame disponível na biblioteca Seaborn, que é uma biblioteca de visualização. Então, ela tem alguns datasets embutidos nessa biblioteca. Eu posso simplesmente carregar ela, né? Que é um dataset contendo gorjetas. Beleza? Então, vamos para o Google Colab. Aqui eu estou rodando a biblioteca, o Pandas e o Seaborn. Estou carregando o dataset tips do Seaborn e chamando ele de uma variável chamada tips. Beleza? Então aqui a gente pode ver, as 5 primeiras linhas eu tenho total bill, que seria a conta, tip, que seria a gorjeta, o gênero do cliente, né? Cada linha, vamos supor que cada linha é um cliente, se ele é fumante ou não, qual o dia da semana que ele foi, e o horário, se foi almoço, se foi janta, e também temos uma coluna size aqui também. Beleza. Como é que eu extraio estatísticas descritivas? Como é que eu descrevo esses dados com uma linha de código só? Então, eu tenho o método describe, que ele vai me retornar isso aqui, ele vai me retornar uma contagem de valores disponíveis na coluna. Eu vou ter a média, né, que é uma medida de tendência central, desvio padrão, que é uma medida de dispersão. Eu vou ter valor mínimo, valor máximo, os quartis, né, ou seja, o primeiro quartil vai representar 25% dos dados. O segundo quartil vai ser coincidente com a mediana. E o terceiro quartil representando 75% dos dados. Então, para calcular as estatísticas descritivas no Pandas é muito simples. Nós precisamos simplesmente chamar o nosso data frame e dar um describe. Aqui está a estatística descritiva. Eu gosto de sempre aplicar essa função aqui de transpor, né? Que aí me dá uma visão mais interessante dependendo do dataset. Então eu tenho as colunas do data frame nas linhas e os parâmetros estatísticos, aqui as medidas estatísticas, né, nas colunas. Então eu tenho contagem, por exemplo, aqui ó, em tip, que é a gorjeta. Eu tenho que a média de gorjeta é 2,99, 3 dólares arredondado, e o desvio padrão 1,38. Eu tenho que o mínimo foi 1, o máximo foi 10, e aqui ó, eu tenho a distribuição dos dados, ou seja, olha que interessante. 75% das gorjetas são menores ou iguais, aqui no caso, a 3,56 dólares. Mesma coisa eu consigo ver para a coluna Total Bill, por exemplo, aqui, né? Eu consigo ver a distribuição, ó, e eu vejo que, em média, um cliente gasta 19,79 dólares e o máximo que foi gasto aqui, por exemplo, foi 50 dólares e o mínimo 3 dólares. Então, eu consigo já ter alguns insights aqui, né? E entender como é que está bem, como é que está distribuído, né, cada coluna. Então aqui é um método describe. Nós podemos obter também para variáveis categóricas. Note que aqui só retornou variáveis numéricas, mas eu posso também calcular para variáveis categóricas usando describe, include, category, se não me engano aqui, e vou dar um transposto. Então aqui, ó, quando a gente seleciona as colunas categóricas, o que aparece? Vai aparecer aquelas colunas que são texto, né, com categorias. E aí nós vamos ter o quê? A moda. Eu vou ter quantos valores únicos eu vou ter, ó, aqui eu tenho 4 dias únicos. Eu tenho 2 horários, provavelmente almoço e janta, né? Eu tenho 2 tipos de dados na variável smoker, que é, no caso, o sim e o não. 2 tipos de entradas, né? E o sexo aqui, o gênero, né? Eu tenho 2, feminino e masculino. Eu consigo ver aqui o valor mais frequente, ou seja, a moda. O gênero dos clientes que mais aparece, mais frequente, é o masculino. Já no caso do fumante, eu tenho muito mais clientes, eu tenho mais clientes, eu não posso dizer muito mais, mas eu posso dizer que eu tenho mais clientes não fumantes. Eu precisaria comparar com os fumantes, mas eu posso dizer aqui que o que mais aparece são não fumantes. E o dia que parece que tem mais entradas aqui é no sábado também, aparecendo 87 entradas, né? 87 vezes. Beleza. Vamos agora para o máximo, para o mínimo e para a amplitude. Então, para isso eu vou responder algumas perguntas. Levando em conta aqui
a essa primeira pergunta, temos o seguinte: qual foi a gorjeta mínima? Então, para isso, eu posso simplesmente pegar o TIPS, eu quero a coluna TIP, né, que é a gorjeta, e eu quero selecionar o mínimo. Então, o mínimo de gorjeta foi $1, certo? Agora, qual foi a maior conta da coluna Total Bill? Então, como é que eu posso fazer? TIPS, eu quero Total Bill, só que agora eu quero o máximo. Então, eu uso o método .max. Então, o máximo ali foi 50,81. Notem que é o mesmo valor que está lá nessa coluna, né? Que eu já conseguiria olhar. TIP, o menor foi 1 e o máximo do Total Bill foi $50,81. Certo? E agora, como é que eu calculo o Total Bill? A amplitude, né? Então, aqui, ó, vamos dizer que eu quero a amplitude do Total Bill. Então, o que eu quero? Eu quero o máximo menos o mínimo. Então, a amplitude é $47,74. Certo? De conta dos clientes. Agora, vamos supor que eu queira calcular medidas de tendência central, ou seja, um valor que represente aquele conjunto de dados em determinada coluna. Então, vamos pegar aqui o TIPS do TIP e eu quero calcular qual é a média de gorjeta que se aplica para esse dataset. Então, eu posso dar um .min. Ele vai me retornar aquele mesmo valor que tinha lá no describe. Então, aqui, $3. Agora, vamos dizer que eu quero a mediana dessa coluna, ou seja, o que divide os dados no meio. Muitas vezes, quando temos a média não representa muito o conjunto de dados, e aí eu tenho uma dispersão, porque eu tenho uma dispersão muito grande em relação à média, então eu posso utilizar a mediana. A mediana, em alguns casos, vai servir muito bem, porque ela vai representar um valor central ali e vai trazer mais fidelidade, né, àquele conjunto de dados. Então, aqui, TIP, para mim calcular a mediana. Esse aqui não é o caso, né? O desvio padrão até não é tão alto. Então, eu vou pegar a mediana aqui, utilizando o método median. Então, 2,9, então bem próximo da média. O que pode indicar aqui, né, que nós temos um conjunto de dados com não muito variável, né? Então, aqui, ó, a gente pode ver, ó, 2,99, $3 e aqui 1,38, 1,39, né, dólares de desvio padrão. Então, dá para dizer que ele é bem, que é um dataset distribuído. Agora, pensando na moda, vamos verificar qual é o dia que mais aparece no conjunto de dados. Então, aqui, deixa eu só verificar o nome da coluna, é day, minúsculo, e aí eu posso dar um .mode. Beleza, aqui apareceu sábado. Então, eu posso simplesmente conferir isso, né? Eu posso fazer tips.day, value, counts, e aí eu vou verificar se o que mais aparece é o sábado mesmo. Então, o mais frequente aqui, ó, então, a forma a gente pode ver, é o sábado. Beleza. Agora vamos tratar de medidas de dispersão. Então, nós vamos tratar do desvio padrão, da variância e do coeficiente de variação. Para calcular o desvio padrão, eu sei que, em média, um cliente ele gasta $19,79 no restaurante, nesse estabelecimento. Então, eu vou pegar aqui, eu quero saber como é que está a variabilidade disso. Então, tips, total bill, ponto. O desvio padrão, eu vou usar o método STD. Então, o STD aqui, ó, ele vai me dar 8,9, ou seja, ele gasta $19 menos 8,90 ou $19 mais 8,90. Então, ele te dá a ideia de variabilidade. Bom, aqui nós estamos trabalhando com uma amostra, mas vamos dizer que a gente queira trabalhar com a população. Então, eu vou no total bill. E aí eu uso um parâmetro que é o DDOF, igual a 0. Que eu indico que quando o meu denominador eu estiver trabalhando com a população, ele vai ser N. Quando eu estiver trabalhando com média, com amostra, vai ser N menos 1. Então, aqui eu configuro para 0. O padrão é sempre 1. Então, aqui, pode ver que vai dar uma certa diferença. Eu vou só colocar aqui para pintar na tela os dois. Amostra.
Eu vou até colocar aqui, ó, salvando uma variável, std amostra e std população. Então, nós vamos verificar aqui a diferença. Print f população. Então aqui std pop. Então vamos notar aqui, ó, que vai ter uma pequena diferença quando eu calcular para a amostra e para a população. Então é bom estar ciente sempre disso. Para a variância é a mesma coisa, só que aqui eu vou usar o var, o padrão é DDOF igual a 1, ou seja, ele vai subtrair o 1 do denominador. Se eu quiser trabalhar com a população, eu configuro esse DDOF, esse parâmetro, como 0. Então aqui eu posso chamar de variância amostra e variância população. Então vamos trocar aqui. Vamos trocar aqui. Beleza, então podemos ver aqui que vai ter uma leve diferença, né, em função de estar trabalhando com a amostra ou com a população. Então é uma coisa para ficar ciente. Beleza, vamos ao coeficiente de variação. Vamos supor agora que nós temos um conjunto de dados, uma variável que nós estamos comparando duas entradas de uma mesma variável, e aí os desvios padrão são muito próximos. Eu consigo também ter uma noção de qual é menos variável ou mais variável de acordo com o coeficiente de variação. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou calcular para as estatísticas descritivas para o TIP. Então, vamos lá. Então, TIP, o que seria o coeficiente de variação? TIPS, a coluna TIP. O que eu quero? Eu quero calcular primeiro a média. Eu vou chamar aqui gorjeta média e gorjeta desvio padrão. Então, TIPS, eu quero o TIP e o STD aqui. O que vai ser o coeficiente de variação? Eu vou colocar aqui CV gorjeta. Vai ser nada mais, nada menos que o desvio padrão dividido pela média. Então, aqui eu tenho o coeficiente de variação de TIP. Vamos trabalhar com também aqui a coluna Total Bill e vamos verificar qual que tem uma variabilidade maior. Vou colocar aqui conta. E aqui eu vou colocar conta. Então, CV conta. O que vai ser aqui? Conta. Conta STD, que é o desvio padrão, dividido pela conta média. E aqui eu vou dar um print da gorjeta e um print do CV conta. E nós podemos ver, ó, que é bem próximo até a variabilidade. E o da conta é um pouquinho menos variável, como a dispersão é um pouquinho menor. Então, mas bem próxima uma da outra. 0,46 ou 46% para a gorjeta e 44% para a conta. Beleza. Também temos como calcular medidas de posição. Vamos pegar então a coluna TIPS de novo. Coluna TIP. E aí eu posso calcular os quartis. Na verdade, eu vou ter 3 quartis, né? O primeiro, que representa 25% dos dados. O segundo, que representa 50% do conjunto de dados e é coincidente com a mediana. O segundo quartil é a mesma coisa que a mediana. E o terceiro quartil é 75% dos dados. Então, como é que eu calculo? Eu uso o método quantile. E aqui, o que eu vou selecionar? Como eu quero o primeiro quartil, eu vou selecionar 0,25. E aqui eu vou chamar de Q1. Se eu pedir para olhar Q1, ele vai me dar $2. Mesma coisa para Q2. Então, o que eu vou fazer? TIPS. Tip.quantile 0,50, que vai ser o segundo quartil. E o terceiro quartil vai ser 0,75, ou 75% dos dados. Então, aqui eu posso pedir para printar.
vai ser igual a Q1. Vou só copiar aqui para facilitar em questão do tempo, né? Então, Q2 aqui e Q3 aqui. Então, eu tenho aqui, ó, que 25% dos dados vão até $2, o 50% dos dados até $2,9 de gorjeta e 75% até 3,56. Eu posso simplesmente visualizar isso também. Então, eu posso utilizar a biblioteca do Seaborn e plotar um box plot. Então, de data vai ser tips. A minha coluna eu vou postar aqui no... mostrar no eixo X. Então, eu vou dizer que a coluna é tip. E aqui eu vou só dar um parâmetro para diminuir um pouquinho o tamanho da caixa. Width igual a 20%. Então, se nós olharmos aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho que, de fato, ó, o primeiro quartil aqui nesse boxplot, que vai ter essa cara aqui, ó, eu vou ter o valor mínimo, o valor máximo, né? Eu vou ter os outliers. Aqui esse mínimo e máximo, eles não são considerados outliers. Aqui os outliers vão ser valores discrepantes. E nessa caixa aqui eu vou ter o primeiro quartil nessa limite inferior da caixa. No limite superior aqui eu vou ter o terceiro quartil e a mediana aqui, o segundo quartil, né, localizado no centro da caixa. Então, o que eu posso ver ali? Posso simplesmente confirmar esses dados aqui, ó. O primeiro quartil vai até $2, certo? 25% vai até aqui. 50% vai até $2,9 e 75% dos dados vão até $3,56 de gorjeta. Então, valores mais acima, aqui mais discrepantes, acima de 6 ali, já podem ser considerados outliers, valores muito discrepantes dos demais. Eu também posso calcular percentis. Vamos dizer que eu quero calcular o percentil 90. Então, aqui, o que eu posso fazer? Tips, igual a tip, quantile, e aqui eu informo que eu quero o percentil 90. Ou seja, tudo que tiver acima disso aqui seria os 10% melhores pagadores. Então, é uma informação interessante. Ou seja, aqueles que estão no top 10% de pagadores, eles vão pagar $5 ou mais de gorjeta. Então, é um conceito bem interessante também. Vamos dizer que eu queira obter o percentil de 20%. Então, o que eu vou fazer? Eu boto aqui, altero ali o parâmetro, né? E aí eu obtenho que é $2. Certo? Agora, também nós podemos calcular aqueles valores discrepantes aqui, né? Os outliers. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar um dos métodos, existem vários métodos, mas eu posso utilizar o método do IQR, ou seja, da distância entre quartil, onde outliers inferiores serão dados por essa equação, Q1 menos 1,5 de IQR, e outliers superiores, Q3 mais 1,5 vezes o valor do IQR. Então, como é que nós podemos fazer? Primeira coisa, nós precisamos calcular o IQR, né? Aqui a gente já calculou, né, os quartis, então eu vou pegar simplesmente e copiar aqui. Vamos calcular aqui os outliers para a gorjeta. Vou precisar só no primeiro e do segundo. O IQR, que é a distância entre o quartil, vai ser Q3 menos Q1, certo? E aí, para calcular os outliers, eu vou chamar aqui outliers superiores, vão ser o quê? Vai ser Q3 mais 1,5 vezes IQR. E os outliers inferiores, ou seja, abaixo da caixa, serão Q1 menos 1,5 vezes IQR. Eu posso plotar isso aqui, né? Print outliers superiores e aqui os inferiores. E aqui, E aí, o que ele vai me dar? Ele vai me dar os outliers superiores $5,9. Então, tudo que tiver acima disso vai ser considerado um valor discrepante.
E os outliers inferiores aqui deram menos 34 centavos de dólares. Usando a lógica, existem valores negativos para a gorjeta? Tem essa possibilidade? Como não existe, então nós podemos inferir que não existem outliers inferiores, ou seja, seriam zero. Então, como não tem essa possibilidade em termos práticos, poderíamos dizer que existem só outliers na parte superior do gráfico. Então, eu posso simplesmente plotar aquele gráfico de novo, né? Então, sns.boxplot, data vai ser tips, a coluna, eu vou plotar agora no eixo Y, vai ser tip, e aqui eu vou só dar um parâmetro para mostrar aquele gráfico com a caixa um pouquinho reduzida. Então, eu posso ver aqui, ó, que eu tenho só outliers superiores, ou seja, esse valor aqui exatamente é 5,9 dólares. Então, todos aqueles clientes que deram gorjeta maior que 5,90 dólares, eles são considerados outliers, certo? E uma última parte dessa aula, nós vamos tratar de correlações, ou seja, vamos verificar se um parâmetro, se duas colunas numéricas, elas têm relação, elas têm uma associação entre elas, e se essa associação é forte, fraca ou moderada. Certo? Então, vamos ver aqui. Aqui eu vou selecionar as colunas de gorjeta, ponto e gorjeta. E gorjeta. Então, aqui meu dataset vai ser tips, tip e total bill. Beleza? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero simplesmente calcular a correlação entre essas duas variáveis. Eu posso dar simplesmente um ponto corre. Por padrão, aqui ele vai utilizar o método de Pearson, que é para uma correlação paramétrica, ou seja, quando os dados seguem uma distribuição normal. Então, aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso verificar aqui, ó, que tem uma correlação interessante, dá para dizer que de moderada a forte, né, com o total bill, entre o tipo e o total bill. Então, eu posso dizer, talvez, claro, isso precisaria de uma investigação maior, mas olhando aqui, eu posso inferir, eu posso testar uma hipótese, né, eu posso formular uma hipótese de que quanto mais o cliente gasta, maior a tendência ele tem para dar uma maior gorjeta. Então, eu posso também visualizar isso, né? Vou colocar aqui, salvar isso como correlação Pearson, porque aqui o método principal é o Pearson. E aí, aqui, o que eu posso fazer? SNS, do Seaborn, eu posso plotar um heatmap com correlação de Pearson, a not igual a true, e o CMAP igual a blues. Uma cor aqui, né? Então, aqui eu posso ver isso de maneira visual. E quando eu tenho muitas colunas para verificar associações, né, por meio da correlação, isso aqui fica bem interessante, que eu consigo bater o olho e já ver aonde que eu vou ter as correlações. A diagonal aqui ela vai ser sempre 1, porque vai ser total bill com total bill, tip com tip, mas aqui, ó, eu sempre preciso olhar essas diagonais aqui, né? Então, bem interessante. Agora, quando eu tenho uma correlação não paramétrica, o que eu posso fazer? Vamos dizer que esses dados não sigam a distribuição normal. Então, aqui eu vou fazer da mesma maneira, só que eu vou utilizar outro método, a correlação de Spearman. E aqui, então, eu informo que o método é Spearman. Vamos rodar para ver se está funcionando. Está funcionando. Aqui, ó, deu praticamente a mesma coisa, então significa que a de Pearson já pegou muito bem, os dados provavelmente seguem uma distribuição normal. E aí eu posso fazer a mesma coisa lá embaixo. Posso plotar também, só que aqui vai ser a correlação de Spearman. Então, uma maneira de verificar associações. Certo? Eu, inclusive, também posso plotar, né, para ver como é que é essa relação. Então, data aqui vai ser agora conta e gorjeta. Ou eu posso até utilizar o tips, né? Tips, X vai ser total bill.
E o y vai ser tip. Aqui é scatterplot. Aqui, ó, conforme eu posso ver, ó, parece que tem uma relação. Quanto mais o cliente gasta, ele tem uma associação a despender uma maior gorjeta. Então, a gente pode ver aqui, ó, parece que segue uma relação um pouquinho linear e que eu tenho uma associação de fato, porque eu tenho clientes que gastaram mais e têm propensão a dar maior gorjeta. Então, daria para fazer mais algumas análises para poder validar isso, mas aqui é um indício de que essa hipótese ela provavelmente é verdadeira. Certo? Então é isso para essa aula. Ficou com alguma dúvida, é só mandar mensagem e te vejo nas próximas aulas. Obrigado.